Sabe aqueles filmes que você assiste o trailer e fica arrepiado? Você pensa, não tem como isso dar errado. O elenco é muito bom, a trilha sonora casa com cada cena e a premissa é interessantíssima. Você vai lá, gasta o seu dinheirinho precioso e suado em um ingresso caro e o filme é decepcionante, você se sente o quê? Enganado. Isso já aconteceu várias vezes e hoje eu vou falar de 6 filmes que me deram essa sensação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Vamos falar hoje desses filmes que passaram a perna da gente na pior maneira possível, porque a gente foi lá, acreditou, o hype era real e quando a gente assistiu foi só tristeza. E se você quiser ficar sabendo como um bom filme é produzido, não só aquilo na tela que a gente vê, mas os bastidores, a produção, direção, edição, narrativa é formada para a gente ter aquele produto final, então esse curso vai te agradar muito, que é a introdução à linguagem cinematográfica da minha amiga Joyce Paz, juntamente com o pessoal do CinemaScope e o professor e crítico de cinema Doni Correia. Olha só esse time, cara. E um curso totalmente online, prático, cheio de informações para você que quer entrar ou já trabalha nessa área de cinema e quer entender ainda mais como funciona as engrenagens dos filmes. Então, se você quer participar desse curso rico em informações sobre a sétima arte, acesse o primeiro link na descrição e tá num preço promocional de lançamento, corre lá. Bem, para começar a nossa lista de filmes que tinham tudo para ser bom, mas nos enganaram, não foi nada disso. É um filme de 1999. Tá fazendo 20 anos esse ano, eu tô falando de Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Você pode até, sei lá, por um acaso, gostar muito desse filme, por estar no cânone do Star Wars e tal. Meus amigos, eu acho um filme, digamos, razoável e é o filme mais fraco definitivamente do cânone principal dessa saga que eu tanto gosto. Vamos lá, vamos tentar entender por que esse filme enganou muita gente. Star Wars a gente tinha tido lá, né, a trilogia original em 77, 80, 83, ok. Aí já tinham aí quase, sei lá, 20 anos sem Star Wars. E aí o George Lucas surgiu falando, vou revelar para vocês o início dessa saga brilhante, contando a história do Anakin Skywalker, desde quando ele era criança. Eu mesmo vou dirigir os filmes, só lembrando para você que o George Lucas dirigiu Uma Nova Esperança lá em 77, depois ele entregou os outros filmes para outros diretores, e nos episódios 1, 2, 3 o cara assumiu a cadeira de diretor e falou assim, eu mesmo vou tomar frente disso aqui, completamente falando, e a gente sabe que o George Lucas, como diretor, ele é um excelente produtor, sinceramente. Vamos lá, defeitos enormes em Ameaça Fantasma. Primeiro, a trama política chata, né? Tem aquela politicagem e tal, é até necessária para explicar alguns pontos do universo, claro, mas ela é prioridade, se torna muito monótono aqui. Aí eles trocaram os efeitos práticos tão famosos nos filmes da década de 70 e 80 pela famigerada modernidade, a computação gráfica, 3D, ou também considerado fundo verde. Eu diria que 90% ou quase 100% do filme é em fundo verde. E o filme não envelheceu muito bem. Depois de 20 anos, se você for parar para rever esse filme, você vai ver que 20 anos nem é tanto tempo assim. O filme definitivamente, visualmente, não impressiona mais. E os personagens bobos? A maioria, não todos, claro. O Anakin Skywalker, pelo amor de Deus, né? Aquele menino ali, George Lucas, não sei onde estava com a cabeça. Não só isso, como também é chovendo molhado falar que o Jar Jar Binks, por exemplo, é um personagem muito chato. O ritmo da narrativa desse filme também não é fluido, muitas vezes a gente fica entediado, são poucas as cenas realmente memoráveis, como o duelo do Obi-Wan, Qui-Gon Jinn e o Darth Maul. Inclusive o Darth Maul é uma figura ameaçadora, assustadora, eu gosto do personagem, tem até um bonequinho dele aqui, mas eu acho que ele foi mal aproveitado, eu queria ver mais desse personagem, enfim, é um
filme que, querendo ou não, naquela época, eu era moleque naquela época, claro que eu já vi esse filme pelo menos umas 3, 4 vezes, cada vez que eu revejo o filme eu gosto menos dele, e eu fico imaginando a galera que ficou entusiasmada para ir no cinema naquela época. O filme fez 900 milhões de dólares, olha só, e é considerado por quase todo mundo o mais fraco de longe e não faz jus à saga. Número 2, não podia faltar nessa lista aqui, porque foi um dos filmes que mais me enganou nos últimos anos, que é Esquadrão Suicida, de 2016. Você gosta desse filme? Pois é, eu não gosto nem um pouco. E cara, aqueles trailers, né, do Bohemian Rhapsody, o trailer em si é 1 milhão de vezes melhor do que o filme. Sim, a montagem, a edição, a escolha das cenas, olha, parabéns para quem fez aquele trailer, porque ele conseguiu enganar todo mundo. Eu lembro que eu assisti esse trailer naquela época e eu falava, cara, esse filme vai ser muito legal, vai ser muito divertido, vai calar a boca de muita gente. Infelizmente foi o contrário, um filme bem de razoável para baixo, bagunçado, personagens fracos ali, um ou outro em uma, né, aquele tanto de vilão ali, talvez uns 2 realmente funcionem. A Margot Robbie tá bem como a Arlequina, e o elenco é muito bom, né, cara? Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto já fez coisa boa, mas aquele Coringa dele, meu Deus, o que é o Coringa do Jared Leto? Tem alguém que gosta desse Coringa? De verdade, assiste o filme e fala, cara, esse Coringa ficou legal, ficou massa. Não tem como, é canastrão demais, sabe? É muito caricato, o ator exagerou e eu acredito que o próprio roteiro, por ser fraco também, não deu espaço suficiente para ele, né? Aí é difícil também julgar isso. Viola Davis tá bem nesse filme, mas também não tem espaço suficiente. O filme tem um problema gigantesco com o tom dele, né? Ele não sabe se quer ser engraçadão demais, se quer ser sombrio. Não é à toa que esse filme passou por várias refilmagens, né? O David Ayer lá precisou refilmar um monte. Até o diretor era alguém que o pessoal confiava e também não fez jus ao nome nessa confiança. É um filme com uma trama pouco relevante que tenta ganhar ali na trilha sonora marcante, nostálgico o tempo todo, mas não funciona. Número 3, Quarteto Fantástico de 2015, produzido pela Fox, considerado por muitos o pior filme de super-herói da história, e eu acho que sim, esse filme tá entre os piores. E aquele primeiro trailerzinho desse filme, talvez você não se lembre, que tem, sei lá, uns 4 anos que isso aconteceu, e o primeiro trailer era interessante, né? Mostrava ali alguns dos integrantes do quarteto crianças, até uma vibe meio parecida com essa onda Stranger Things e tal. Você pensa, pô, legal, interessante, será que finalmente vão acertar pra valer em Quarteto Fantástico? Teve aquela outra versão com a Jessica Alba, Chris Evans, que é um filme que também erra em muita coisa, acerta em outras, mas também não faz jus ao Quarteto Fantástico, mas nem se compara a esse aqui em termos de negatividade e de decepção, porque esse filme aqui, sabe qual é o resumo? Esse filme aqui foi feito apenas para a Fox não perder os direitos de Quarteto Fantástico na época para Marvel. Só isso, eles estavam correndo risco e tal, porque se a marca não fosse usada e podia vencer e tal, o negócio de nome ia passar para Marvel, eles foram lá, correram, escreveram lá um roteiro de qualquer jeito, pegaram o Josh Trank, que é aquele diretor de Poder Sem Limites, sabe? Chronicle, que é um filme de super-heróis ali, found footage, um filme incrível, eu gosto muito dele. Eu pensei, pô, vai ser bom, né? O diretor é bom, mas não dá. Produção vazia, o roteiro, a narrativa é superficial de um nível assim que alguns personagens são colocados e você não entende, não tem química entre os personagens nenhum, o vilão é caricatíssimo também, muita coisa não é explicada sobre ele, é até meio ilógico. Os efeitos especiais são fraquíssimos a um ponto até de você revirar o olho assim, fala, pô, era 2015, né? Poderia ser 1995 com aqueles efeitos ali. Enfim, um filme perdido que completamente esquecível. Número 4, Exterminador do Futuro, A Salvação, de 2009. Algumas pessoas gostam desse filme, principalmente por conta das cenas de ação, que são cenas de ação boas, pelo menos isso.
pelo menos esse filme consegue cumprir, na maioria das vezes, pelo menos, talvez não em todas, com as cenas de ação. Mas esse filme também não faz jus à saga. Você estava esperando um filme ali... Cara, Exterminador do Futuro 1 e Exterminador do Futuro 2 são obras até hoje muito relevantes para a ficção científica, para o gênero de ação, futurista, etc. E esse filme ele deixou a gente muito empolgado com os trailers e as notícias na época que ele foi lançado, há 10 anos atrás, fez agora, porque ele seria finalmente um Exterminador do Futuro que ia se passar no futuro, lá com John Connor, feito aqui pelo Christian Bale, que não é necessariamente o protagonista, ele tá bem aqui no filme, mas ainda assim o personagem poderia, por exemplo, ter tido muito mais profundidade, mas o protagonista era o personagem do Sam Worthington, que é um personagem bem estranho, confuso, você não entende muito o propósito dele, e esse ator é um ator que particularmente eu não gosto e principalmente aqui ele tá fraco. A atuação dele não tá boa. A narrativa do filme como um todo também não funciona, fica perdido ali, não tem muito embasamento em relação aos filmes anteriores, né? Se você for comparar os filmes, parece que umas coisas não tem uma conexão justa com os filmes anteriores, né? Tem uma atrapalhada ali com o canon em relação às máquinas. Enfim, é um filme que traz mais coisas negativas do que positivas, ele também se bagunça ali bastante, personagens esquecíveis, atuações, pelo menos ali 80% também não são marcantes, e é um filme que não agrega nada à mitologia do Exterminador. Número 5, Sucker Punch, de 2011, dirigido por Zack Snyder, que ganhou o subtítulo aqui de Mundo Surreal. Eu sei que tem uma galera que gosta desse filme, mas eu vou falar já já porque ele é decepcionante, né? Primeiro, a gente tinha ali o Zack Snyder que tinha vindo de Watchmen. Eu acho o Watchmen excelente do Zack Snyder. Não sou um crítico, acho que ficou uma boa adaptação. O cara tinha vindo ali de Madrugada dos Mortos, 300, que são filmes bons, muito bons também, diga-se de passagem, e na minha consideração, Sucker Punch foi o início da queda do Zack Snyder, né? Foi quando ele começou a ficar megalomaníaco demais, a se perder nas suas propostas e tal, e Sucker Punch tem um universo interessante, o background é até legal, né? A gente acompanha a menina naquele mundo ali, visualmente até deslumbrante, eu diria, e ela é internada pelo padrasto em um hospital psiquiátrico e ela, como refúgio, consegue, né, viajar lá e tal. Tem todo um contexto para isso na história, e ela viaja para um universo alternativo em que ela batalha contra monstros, robôs, e aí a gente tem várias referências ao mundo pop, a dragões, armas, e assim como Exterminador do Futuro, A Salvação, as cenas de ação são meio que a salvação do filme, me perdoa o trocadilho, mas basicamente é só isso que funciona. Por quê? Os personagens são muito superficiais, aquela protagonista, me desculpe, mas ela não funciona, ela é sem graça, eu não me importava muito com ela. E não só ela, mas os outros personagens também acabam sendo desinteressantes, eles não se aprofundam muito, não têm esse cuidado. A história fica cada vez mais confusa, mas é aquele tipo de confuso que me incomodou bastante, você não tem ali algumas explicações e tal, e acaba ficando estranho demais. Pra mim esse filme é um exemplo perfeito, que eles tentaram complicar cada vez mais o script, né, para parecer um filme inteligente, cheio de camadas, e acabou ficando vazio, porque não chegou a lugar nenhum, não foi explorado de forma corretamente, então não adianta você ter aquele visual bacana, universo interessante, mas um filme aí que não sabe para o que veio realmente. We'll set you free. E o último da lista, um filme que infelizmente também decepcionou bastante, eu tô falando de O Destino de Júpiter, de 2015, dirigido pelas agora irmãs Wachowski, conhecidas por Matrix. E cara, Matrix, um dos maiores fenômenos dos últimos anos em ficção científica, filmes de ação, revolucionou em efeitos especiais, e aí sai um trailer dessa aventura que parece ser épica, O Destino de Júpiter, com a Mila Kunis, Channing Tatum, Ed Redmayne como vilão, aí você pensa, pô, deve ser bem interessante. Mais uma vez, o universo, visualmente falando, parece até interessante, mas não adianta você ter toda uma elaboração de universo, criaturas, alienígenas, porque a Júpiter é a salvação
do universo, porque ela é super poderosa, a vida dela tá ameaçada e tal, né? A Júpiter é feita pela Mila Kunis, que por si só foi muito mal escalada, ela tá mal nesse filme, não tem carisma. Ela, com o personagem do Channing Tatum, também não tem química. Mais uma vez, um roteiro cheio ali de furos e tal, não dá para entender algumas coisas, fica bastante perdido ali no meio principalmente, e do meio pro final ele se repete demais. Fica aquela roda gigante ali que não sai do lugar. O vilão do Ed Redmayne, ganhador do Oscar, né? O cara não convence, sinceramente, é caricato, é brega, enfim. Mais um filme que tinha a pretensão aí de ser um épico, mas só foi um épico da pastelaria, porque ficou bem pastelão mesmo. Bem, então é isso, meus amigos. Se você concorda, discorda de mim, deixa aqui nos comentários de maneira branda, pacífica, né? Vamos conversar. Talvez você tenha gostado muito de um desses filmes, se bem que eu acho difícil, a maioria das pessoas não gosta mesmo e eles me decepcionaram muito. Foram filmes aí que, na minha opinião, faltou bastante inspiração e competência para fazer um negócio bom de verdade. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais!